Pessoal, estamos aqui no VidCon, onde encontrei o Carlinhos do canal Realidade Americana. É um canal que já tem 5 anos, tem 1000 vídeos. Vai tudo, desde entrevista, preço, nossa vida na América, é a nossa realidade americana no canal. Me conta por que você fez o canal, qual é a história de você nos Estados Unidos? Primeiramente, muito prazer em estar no teu canal, rapaz. Ok. Eu sou mega fã dele, eu sou inscrito desde quando ele tinha 2.000 inscritos. E ele foi... tá vendo, todo mundo quer gritar para ele. Obrigado, pessoal. Mas me conta. Conto. Eu comecei a criar o canal para mostrar como a minha vida era difícil nos Estados Unidos, que eu trabalhava em construção, trabalhava em serviço pesado e hoje em dia sou um empresário. Cheio de dinheiro. Mas você veio para os Estados Unidos como um desses imigrantes típicos. É bem típico brasileiro, que chega com o trabalho pesado, forçado, e que se o cara... Aqui, na verdade, mostra que nos Estados Unidos, se o cara trabalha decente, trabalha bonitinho, trabalha mesmo, consegue subir na vida. Posso fazer uma pergunta? Pessoal, você chegou com visto? Não, eu vim com o Green Card, já, eu sou exceção. Nossa. A minha mãe já era cidadã americana e eu já vim com o Green Card. Okay. Então eu sou exceção. Porque essa diferente. É a parte difícil. Eu acho que a pergunta que todo mundo faz, como é que eu vou, como é que eu me legalizo? E é difícil, não é fácil. As pessoas nos perguntam também, e eu vou referir todo mundo que pergunta no futuro para o seu canal, porque tem muito conteúdo sobre isso. E uma pergunta bem complicada, não é fácil. Quem não tem família aqui, quem não tem alguém, não trabalha num banco que tem um escritório em Nova York, é muito difícil entrar. E eu vou indicar para o canal, quem quiser ver americano de sunga, eu mando para amigo gringo. Muito legal. Olha, para quem não sabe, o Carlinhos e a esposa, é sua esposa? É, minha esposa. A Carol. Já moraram em 3 partes dos Estados Unidos enquanto faziam o canal. Então quero saber da diferença. Era Virgínia, perto de Washington? Bem perto de Washington. Perto de Washington. New Jersey, bem perto de Nova York, é quase Nova York, onde muitos brasileiros moram. É quem não tem dinheiro para morar em Nova York, mora naquele pedacinho mais baratinho ali em New Jersey. Ok. É onde eu morava. Não é como a vida glamourosa da gente em Nova York. Aí agora você foi para Orlando, lugar que os brasileiros adoram. Conta um pouco da diferença de morar nesses lugares. Virgínia é um estado bem americano. Se tu quer viver nos Estados Unidos de verdade, Virgínia. Todo mundo muito educado, aquele americano, bem nativo americano. New Jersey e Orlando são muito parecidas às regiões que eu morei, com muito brasileiro. Então tu tá vivendo no Brasil com salário de americano. Então tu vive no primeiro mundo, mas com hábitos de terceiro mundo e salário melhor. Então é difícil encontrar leite moça em Virgínia, mas não muito em New Jersey. Não, tem mercado em cada esquina brasileiro. Mas todo mundo fala, Orlando está lotado de brasileiros, estão chegando agora. Quem está chegando? Como se sente estar lá? Orlando eu acho que é uma cidade muito mais de turística, mas também de investidor, aquele cara que compra casa, o cara com dinheiro, que compra para deixar de investimento, para ficar alugando, sabe, um bem imóvel que o cara aluga, é investimento mesmo, tem muita gente de dinheiro. Para turista, muitas pessoas querem escolher, tem que escolher entre Orlando e Nova York, ou Miami, Orlando e Nova York são os 3 grandes destinos para os brasileiros. Quem deve ir para Orlando? Eu sei, pessoas que querem ir para Disney, né? Orlando tu vai ficar lá, a gente está 2 anos em Orlando, a gente não conhece todos os pontos turísticos. Então tem muito ponto turístico, muito parque. A gente gosta muito da neve, então a gente sente falta daquela parte mais de Nova York, por exemplo. Então Orlando é calor o ano todo. Se tu quer calor, Orlando. Vai muito de cada um. Se tem um pouco mais de dinheiro, tem aquele glamour de Nova York, de neve, as 4 estações bem definidas. Então, você mora em Orlando, não posso não perguntar sobre a tragédia que aconteceu, que todo mundo no mundo inteiro ficou sabendo. Que você ficou sabendo quando? Afetou sua vida de alguma forma, além do como afetou todos nós? A gente estava ainda lá porque a gente veio para cá, já tem 14 dias para cobrir os eventos dessa região. E foi muito marcante. É difícil quando tu tá perto, quando tu ouve assim, aconteceu em Paris, tu pensa, pô, lá em Paris. Mas assim, tipo, foi muito próximo da nossa casa, inclusive, sabe? Era tipo 10 minutos, 15 minutos de casa. 10 minutos. Então, tu fica meio assustado com a situação. E aí, de repente, polícia para todo lado andando. A gente saiu de carro, foi no mercado e polícia para todo lado. Tu pode, de repente, estar num local errado e estar no meio de um atentado, sabe? Começa a passar um monte de filme na cabeça. Você é um brasileiro, já morou 5 anos nos Estados Unidos. Como é 5 anos aqui? Como é Estados Unidos? Na verdade, 5 anos de canal e 7 anos nos Estados Unidos já. Então é uma vida já se formando aqui. O que eu defendo é que é um país que te dá muita oportunidade e eu sou a prova viva disso.
Porque eu saí lá de baixo e consegui ter um lugar legal para viver com muito trabalho e muito esforço, e eu vejo muita gente ao redor. Então tu vê que pessoas honestas, muito trabalho, muito empenho, é o país que te dá a oportunidade. E é um país que tem muita educação, tu vê que a gente consegue notar a diferença de primeiro mundo e terceiro mundo. Você acha que é isso mesmo? É o fato da gente ter mais dinheiro no país que nos deixa ser mais educados um com o outro? Não, eu acredito que seja isso o fator crucial, mas pode influenciar um pouco. Porque se a pessoa não tem muita falta de dinheiro, de repente não tem muito, sei lá, aquela tristeza, aquela gana de correr atrás das coisas, sei lá, e sem não conseguir, sabe? Tu vive um pouco mais triste, mas eu acho que se tu tem um pouco mais de retorno do que tu te esforça para conseguir, tu te sente recompensado. Então tu já é mais feliz já por se sentir mais recompensado. Sabe, quando tu luta e consegue conquistar, tu te sente melhor. E aí tu passa pro outro melhor e tu vira uma bola de neve de coisas boas passando adiante. Eu queria te conhecer desde o começo. Ele falou que estava nos seguindo. Foi o primeiro canal que encontrei quando estava procurando brasileiros fazendo vídeos nos Estados Unidos. Então, inscreve-se no canal Realidade Americana, obviamente no canal Amigo Gringo, nos segue em todas as mídias sociais que já temos, tá bom? Isso aí. Hoje a aula de norueguês não é comigo, é com o Eric, que encontrou aqui no vídeo com o Mystery Guitar Man, que é brasileiro, é um dos brasileiros mais famosos do YouTube, muito popular no mundo inteiro. Estou aqui com o Mr. Guitar Man, que vai explicar a definição de riff e de chord. Riff. Riff em português é muito difícil, é riff. Riff. Muito difícil, muito difícil. Muito difícil. A chord é mais difícil ainda, é acorde. Ah, que diferença entre as palavras. E outra palavra, em inglês temos violin. Violin é violino. E viola. Esse é a mais difícil que existe. Viola. 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 É muito difícil. As coisas são difíceis aqui, gente. Inglês não vem pra aqui não, porque não vai dar pra entender nada, hein? Inglês é difícil mesmo. Muito obrigado. Hein? De nada, cara. Isso. E mais um que eles não mencionaram, música. Como falar isso em inglês? Às vezes é music, quando está falando da música em geral. Mas quando está falando de uma canção, não é music, é song. Tipo, adoro essa música de Michael Jackson. Seria I Love That Song by Michael Jackson.